Olá, 701. E aí, estão rindo bastante ainda? Aquela síndrome de hiena tá de pé ou era só em sala de aula mesmo? Fala pra mim aí, hein? Hein, Jonathan? Hein? Hein, Cauã? Estão rindo bastante ainda? Devem estar rindo, né? Estão em casa, mas estão estudando, né? Isso é o mais importante. Vocês podem estar em casa, mas o importante é que a gente continue estudando. Então, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, é só vocês mandarem aí uma perguntinha no próprio Classroom, vocês têm essa alternativa de tirar dúvidas, tá bom? Então, vamos começar com a colonização do Brasil. Vamos falar um pouquinho da história. Como é que os primeiros europeus chegaram ao Brasil? Então, gente, se a gente for pensar lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto, a gente não tinha ainda aviões, né? A gente tinha o quê? As caravelas, que eram levadas também pelo quê? Pela força do vento, eram barcos a velas que eram levados, barcos eram navios, né? Com a força, que eram movidos pela força do vento. E, se vocês repararem aqui o Brasil, o mapa do Brasil, toda essa região aqui, ó, que é o litoral brasileiro, ele é todo banhado por qual oceano? Oceano Atlântico. Então, o Brasil, ele é todo banhado pelo Oceano Atlântico. Então, quase todo o Brasil é banhado por essa região. E aí, a gente tem um destaque bem grande para essa região, o que é? O Nordeste. A região Nordeste do Brasil, ela tem grandes portos, ela tem o quê? Uma grande facilidade em se conectar com o oceano. Isso é até uma característica dessa região. Tudo bem, o Sudeste também, o Sul também, mas essa costa nordestina é muito maior. Então, foi justamente na costa nordestina que os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, mais especificamente aí também em qual estado? Da Bahia. Então, se vocês verem a extensão da Bahia aqui é bem grande. Então, foi justamente aqui que os portugueses chegaram. E como eles chegaram justamente no litoral, o que é o litoral? É toda a região que é banhada pelo oceano. Então, eles chegaram no litoral. E foi justamente o litoral brasileiro que foi, a princípio, o quê? Começou a ser povoado. Então, a gente começou o processo de colonização do Brasil pela região Nordeste. E aí depois, somente depois, é que a gente começou o processo de interiorização. O que é isso? Começar a... como é que eles falam? As bandeiras, elas tinham a função de quê? De começar, né, a buscar mais informações sobre essa parte mais interior do Brasil. Então, eles chegaram no litoral, eles aqui fizeram, né, começaram a colonizar o Nordeste e depois eles começaram a fazer expedições para poder explorar as regiões mais interioranas do Brasil, mais distante daquele litoral. Então, assim se deu o início do processo de colonização do Brasil. Então, a região Nordeste, ela foi a primeira a ser colonizada. Então, ela tem uma grande importância e já foi muito importante também economicamente. Como eles fizeram um porto na Bahia, a Bahia foi a primeira capital do Brasil. Somente muito tempo depois que se mudou para o Rio de Janeiro, que depois, que é bem recente, né, se a gente for pensar, é que passou a ser em Brasília. Então, Bahia, primeira capital do Brasil, localizada na região Nordeste. É justamente da região Nordeste que a gente vai começar a falar. Então, deixa eu mudar rapidinho aqui o slide, tá, gente? E aí, nós vamos dar início à aula que vai falar sobre a região Nordeste. A região Nordeste, se você for procurar no mapa, ela é essa região aqui, em vermelho, destaque vermelho. É uma região que possui
1.554.291 quilômetros quadrados, o equivalente a 18,27% de todo o território brasileiro, e são 9 estados que formam essa região. A gente é a região com maior número de estados. Então, é uma extensão territorial que, entre a região, não é a maior região territorial do Brasil, tá? Entre essas regiões brasileiras, a Nordeste não é a maior, mas é que tem maior número de estados. São 9 no total. E aqui a gente tem os estados e suas capitais: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então aqui a gente tem todos os estados e as suas capitais. Então são os 9 estados que compõem a região Nordeste localizada. Então, gente, se vocês repararem, toda a região Nordeste é banhada pelo Oceano Atlântico. Então a gente tem uma orla maravilhosa na região Nordeste. São belíssimas praias e isso atrai muita gente para essa região. É uma das regiões de maior encanto, tanto natural quanto cultural, e é o que a gente vai começar a ver a seguir. A região Nordeste, por sua vez, como ela tem uma grande extensão, ela varia muito, tanto nas características geológicas quanto climáticas. Então, como ela é uma região que abrange um grande número de estados em uma grande expansão territorial, ela vai ter uma variação e por isso ela é dividida em 4 sub-regiões. A gente tem 4 sub-regiões do Nordeste. Então, o Nordeste é dividido em Zona da Mata, que é a mais litorânea. A gente tem o Agreste, Sertão e Meio Norte. E aí, gente, nas próximas aulas a gente vai ver cada região dessa. Gente, região Nordeste é fantástica. E aí vai ser bem prazeroso a gente estar estudando essa região e depois a gente volta a falar dela. Então, gente, até a semana que vem. Eu vou depois passar um linkzinho aí, passar algumas imagens com informações sobre a apostila, para vocês já irem lendo e marcando algumas coisas. Então, gente, um beijo e até a próxima aula.